Em um futuro pós-apocalíptico, uma cientista lidera os esforços para dar um fim a uma guerra civil, mas para fazer isso ela precisará clonar o cérebro da sua própria mãe, que era uma capitã do exército, para assim criar droids de batalha com experiência militar. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Jung-Yi. E pessoal, nós estamos quase chegando a 500 mil inscritos, então bora dar aquela força pro canal e se inscrever, e também caprichar no like para bater a meta de 6.412 likes. E agora, bora lá! Em 2194, o nível do mar aumentou significativamente, por conta das mudanças climáticas. Dessa forma, grande parte dos seres humanos que viviam na Terra tiveram que se mudar por espaço, construindo vários abrigos que ficam orbitando pelo universo. Só que eventualmente as pessoas dos abrigos número 8, 12 e 13 formaram uma república chamada Adrian, e aí as pessoas que viviam em Adrian se rebelaram, atacando o planeta Terra e também os outros abrigos que estavam próximos. Com isso, uma guerra começou entre a República Adrian e a resistência dos aliados, sendo que os humanos que ainda estão na Terra ficaram encarregados de fabricar munições e robôs para alimentar essa guerra civil. Então conhecemos a capitã Jung-Yi, que é a melhor combatente que o exército dos aliados tem, porém Jung desmaiou por conta da explosão, e os robôs inimigos começaram a se aproximar do local em que ela está. Mas felizmente, a capitã acorda a tempo e começa a dizimar os robôs usando uma pistola, e até mesmo um gancho de locomoção. Só que logo em seguida, um robô bem mais rápido e perigoso chega no local, e atira várias vezes na direção de Jung, e aí ela joga uma granada explosiva e consegue colocar fogo no robô. No entanto, a máquina tem extintores de incêndios embutidos nas costas, então Jung atrai o robô para uma armadilha, usando o gancho dela para derrubar vários pedaços da estrutura em cima do robô. Dessa forma ele fica preso, e Jung se prepara para finalizá-lo. Mas inesperadamente ela se distrai ao olhar para um bonequinho que estava pendurado no retrovisor de um carro. Com isso, a capitã do exército leva um tiro na mão, e fica em choque ao perceber que é uma androide. Então todo o cenário em volta é desfeito, e descobrimos que a verdadeira Jung-Yi está em coma há anos, pois ela levou um tiro durante uma missão. Mas para não perderem a maior combatente que eles já tiveram, os cientistas da Aliança decidiram copiar o cérebro da verdadeira Jung para criar androides que possuem as mesmas habilidades em combate que ela tinha. No entanto, os cientistas estão falhando miseravelmente na última etapa do projeto, pois as androides sempre cometem esse mesmo erro no cenário que replica a batalha onde a verdadeira Jung ficou em coma, sendo que o motivo disso acontecer ainda é desconhecido pelos cientistas. Então vemos que a líder desse projeto, Hyan, que é nada mais nada menos do que a única filha que Jung-Yi teve. E eu acho que deve ser meio difícil para Hyan ter que ficar vendo várias versões da sua própria mãe sendo descartadas. Enquanto isso, Sang-hun, o diretor do projeto, está organizando uma apresentação especial para agradar o governador e os outros oficiais do exército, para assim eles continuarem injetando recursos no desenvolvimento das androides. E após terminar de organizar as coisas, os militares chegam no local, e Sang-hun começa a apresentar um vídeo que ele mesmo criou, que faz uma recapitulação do começo da guerra, mas logo os militares ficam entediados, e dizem para ele pular para a parte que interessa. Então Sang-hun pula para a parte que explica que a capitã Jung-Yi ficou em coma há 35 anos atrás, em uma missão cujo objetivo era explodir o duto que fornecia combustível para a República Adrian. E enquanto Jung era tratada, os cientistas aproveitaram para criar uma versão digitalizada do cérebro dela, para assim fabricar aquelas androides que têm características da capitã. E após terminarem de ver o resumo, os militares começam a fazer pouco caso do projeto, dizendo que várias pessoas consideram que Jung-Yi é a real culpada por essa guerra ter se arrastado tanto, pois ela falhou naquela missão crucial de destruir o duto de combustível. O governador até diz que é uma perda de tempo criar androides baseados em uma militar que falhou na missão mais importante que deram a ela, mas a doutora Hyun fala que eles conseguiriam fazer uma das androides passar na simulação da missão, para assim provar que o projeto deles é realmente bom. Após a reunião, Sang-hun tenta se manter otimista e diz que o governador só está com inveja da popularidade que Jung-Yi tinha quando ela ainda era capitã do exército. Então a doutora Hyan explica que o progresso do projeto é graças ao presidente dos laboratórios, que começou a cuidar da Hyan após a mãe dela entrar em coma. Mais tarde, a doutora e um estagiário chamado Jay chegam em uma sala para entrevistar a androide número 17, que nós vimos no começo do filme, para assim eles coletarem o máximo de dados possíveis antes de destruí-la. Então, a androide é acordada e começa a gritar ao ver suas partes robóticas, pois ela pensava que era humana de verdade. E ao descobrir essa dura realidade, a androide ameaça a doutora e Jae, e por isso eles decidem desligá-la, antes mesmo de realizarem a entrevista. Portanto, o cérebro da androide é retirado e posteriormente incinerado. E aí Jae explica que pediu para ser transferido para esse projeto, pois ele é um grande fã da capitã Jung-Yi. Mas Hyon explica que ela tinha câncer no pulmão quando era pequena, e que sua mãe só lutou nessa guerra para pagar o tratamento dela, que era extremamente caro. E essa parte me lembrou da história de um certo professor de química que eu acho que a maioria de vocês conhecem. Mas de volta ao filme, Hyon demonstra que se sente culpada pela morte da sua mãe. A doutora até começa a questionar se sua mãe se arrependeu de ter entrado nessa guerra só para pagar o tratamento de câncer dela. Então Jae dá a ideia da doutora perguntar isso para uma das androides, mas ela fica com receio de que isso possa quebrar alguma ética de trabalho, já que a doutora estaria misturando a sua vida pessoal com o trabalho. Após isso, Hyon embarca em um trem e podemos ver que o nível do mar ainda está bem alto, e que também existem pessoas necessitadas e de baixa renda na Terra. E aí Hyon vê de dentro do trem uma mãe se despedindo da sua filha, e com isso
isso, ela se lembra da última vez que viu a sua mãe, que infelizmente não pôde ficar para acompanhar a cirurgia de remoção do câncer da sua filha, pois Jung-gi tinha que atuar naquela missão de destruir o duto de combustível. Então Jung-gi abraçou Haeyeon e prometeu que já teria voltado da missão quando a garotinha acordasse da cirurgia. De volta ao presente, a doutora Haeyeon chega ao seu destino e faz um teste de perguntas e respostas que todos os funcionários devem fazer para provarem que não são androides. Após isso, um doutor realiza exames médicos em Haeyeon e informa que o câncer de pulmão dela voltou e que a doença se espalhou para outros órgãos, sendo que esse câncer é inoperável e por isso Haeyeon só tem 3 meses de vida. Então o doutor pergunta se Haeyeon quer que o cérebro dela seja transferido para um corpo robótico, para assim ela continuar vivendo. No entanto, a doutora não tem dinheiro suficiente para pagar um corpo do tipo A, que é extremamente caro. Com isso, ela teria que ficar com um do tipo B, que exclui vários direitos humanos, como o direito de se casar ou de adotar uma criança. Já o tipo C não tem custo nenhum, mas a pessoa perde completamente os seus direitos humanos, permitindo assim que as companhias fabriquem quantos clones quiserem dessa pessoa. Então a doutora Haeyeon diz que irá pensar sobre isso e se despede do médico. E aí vemos que ele é um androide também. Após isso, a doutora começa a se lembrar do dia em que os membros de uma grande companhia fizeram a avó dela assinar um acordo que permitia que eles fizessem vários clones usando o cérebro da Jung-gi, sendo que a avó de Haeyeon estava precisando de dinheiro e só por isso ela assinou o contrato. E aí a mulher que também trabalhava nessa companhia deu um action figure de Jung-gi para Haeyeon, prometendo que a mãe da garotinha seria eternizada como uma heroína de guerra por conta dos androides que eles iriam produzir. De volta ao presente, vemos que a doutora Haeyeon está visitando o corpo verdadeiro da mãe dela, que permanece em coma mesmo após tantos anos. No dia seguinte, a androide número 18 é criada, mas não é a mulher do Kuririn, e sim uma nova versão da Jung-gi. Só que Sen-hun quer fazer diferente dessa vez, e por isso ele atira na perna da androide. Então a simulação inicia, e Jung-gi começa a gritar de dor por causa do ferimento na perna, e isso faz com que Haeyeon fique com os olhos lacrimejando, afinal, essa androide tem as mesmas características da mãe dela. E com o desenrolar da simulação, um dos robôs derruba Jung-gi e se prepara para finalizá-la. Só que uma nova área do cérebro da androide acende, e ela se levanta e começa a lutar de novo, mas inevitavelmente Jung-gi é eliminada. Só que ainda assim os cientistas ficam animados, pois essa nova área do cérebro que acendeu é promissora. Já no dia seguinte, os cientistas vão até o laboratório Cronoid para apresentar os resultados, sendo que esse laboratório é o mais importante entre todos os outros da aliança, e eles foram até lá para ver especificamente o presidente. Mas o cara não está no laboratório hoje, e por isso eles são recebidos por Yeon, que é a diretora do setor de produtos, e essa mulher faz questão de debochar do projeto deles, informando que ela mesma avaliará os resultados das pesquisas no lugar do próprio presidente. Com isso, os cientistas voltam para casa com os olhares cabisbaixos, já que Yeon é do setor de produtos e não do de armas, e por isso ela pode ferrar com eles propositalmente, só para sobrar mais verbas para o setor dela. Alguns dias depois, uma nova cabeça é projetada para Android, e Sen-hun se mostra bem animado em testá-la. E aí uma moça informa que o presidente veio até o laboratório para vê-los. Então Haeyeon e Sen vão até onde o diretor está, e inesperadamente Sen congela no mesmo instante em que eles entram no local, mostrando que ele é um androide que o presidente criou usando o próprio cérebro como base. Só que Sen não sabe disso, e por isso o presidente precisou congelá-lo para ele não descobrir. Então o presidente informa que o setor de produção de armas está prestes a acabar, pois as forças aliadas chegaram a um acordo com a República Adrian. E aí o presidente diz para Haeyeon arquivar o projeto, pois ele não será mais necessário, e obviamente isso deixa o coração da doutora em pedaços, já que ela dedicou vários anos de sua vida nisso. Então o presidente revela que inicialmente ele queria transferir seu cérebro verdadeiro para o corpo do androide, mas com o tempo ele acabou mudando de ideia, pois não queria abandonar a sua essência humana para se tornar um ciborgue. E aí o presidente tenta consolar a doutora, explicando que os androides que foram baseados na mãe dela podem produzir várias panelas de arroz, mas acrescenta que nenhuma dessas panelas terá o mesmo gosto do arroz que a mãe verdadeira de Haeyeon fazia. No entanto, a doutora explica que quer concluir o projeto para homenagear a memória da mãe dela, mas o presidente recusa esse pedido, e aí ele descongela Sen-hun e também conta para ele que o projeto será descontinuado. Mais tarde, os cientistas começam a aproveitar o pouco tempo que eles têm antes do projeto ser fechado de vez. Porém, as coisas continuam bem ruins, e a androide número 18 morre no mesmo ponto de simulação que as outras também morreram. Então, Sen-hun fica desesperado para obter bons resultados, e aí ele grita com os membros da equipe e os faz cortar o braço da androide número 22 para ver se aquela área promissora do cérebro é ativada novamente. Com isso, a androide grita de dor, e isso deixa Haeyeon bem triste. Então, um dos cientistas informa que a área promissora não acendeu dessa vez, e aí dá a louca em Sen-hun, e ele entra na sala e começa a disparar várias vezes na perna da androide para tentar replicar o sucesso que eles tiveram da outra vez. Com isso, a doutora Haeyeon desativa o sistema para acabar com o sofrimento da androide, mas Sen-hun tem um acesso de fúria e aponta a arma para a cabeça da doutora, a pedindo para reativar o sistema. Mas Haeyeon permanece calma e diz que não fará isso. Então, uma funcionária chega lá e diz que o presidente está chamando Sen-hun, e aí o maluco deixa o local, e Haeyeon fala para os membros do grupo que é hora deles darem um fim ao projeto, os pedindo para mandarem todos os dados das pesquisas para ela. Mais tarde, a doutora fica sozinha para analisar os dados,
anos, e as dores causadas pelo câncer já começam a incomodá-la. Mas Rion se esforça para analisar os dados, e descobre que Jae transferiu uma cópia do cérebro da mãe dela sem informar isso para ninguém. Portanto, a doutora vai até o quarto de Jae e o questiona sobre isso. E aí o cara fala que trouxe uma cópia da androide para analisar algumas coisas. Com isso, a doutora o empurra e entra no quarto dele, encontrando uma cópia da mãe dela que está vestindo somente as roupas de baixo. Então a doutora perde a paciência e agride Jae, mas ele explica que só está testando o produto novo que os laboratórios pretendem lançar no mercado, pois Jung-gi era uma famosa heroína de guerra, e por isso alguns homens pagariam bastante dinheiro para terem relações com uma cópia dela. Então Jae relembra do contrato que a avó de Rion assinou, o qual dava direito deles fazerem qualquer coisa com a imagem da Jung-gi. E aí Rion começa a chorar e deixa o local, se lembrando da falsa promessa que aquela companhia fez, quando eles tinham dito que Jung-gi seria eternizada como uma heroína de guerra. Mais tarde, a doutora retorna ao laboratório para se despedir, e se assusta ao ver que Sen-Hun está lá também. E aí o androide mostra que está sofrendo bastante com o fim do projeto, e até pergunta se ele decepcionou o presidente. Mas Rion não responde nada, e acorda número 22, diminuindo os níveis de dor dela para a androide não sofrer por conta dos ferimentos de bala. Então Rion mente que a androide é a verdadeira Jung-gi, e que eles a resgataram do campo de batalha. A doutora também mente que a androide eventualmente morrerá por conta desses ferimentos. Com isso, aquela área especial do cérebro de Jung-gi é ativada novamente, e ela diz que precisa saber o que aconteceu com sua filha durante a cirurgia de remoção do câncer. E aí a doutora Rion se emociona e fala que a cirurgia deu certo. Então a androide fica aliviada e conta que a filha dela deu a bonequinha antes de ir para a cirurgia, para dar boa sorte durante a missão. No entanto, Jung-gi explica que perdeu a boneca enquanto lutava contra os robôs, e que se sente culpada por conta disso. E aí finalmente descobrimos o motivo da androide do começo do filme ter se distraído com o bonequinho que estava pendurado no retrovisor do carro durante a simulação. Com isso, Rion leva a androide até a área de simulação, e dois funcionários a questionam sobre isso, mas a doutora mente que só está ajeitando algumas coisas para fechar de vez o projeto. Então a Rion deleta aquela emoção que estava fazendo a androide se sentir culpada, explicando todas as coisas de ruins que irão acontecer com ela. Portanto, a doutora e Sen-Hun se preparam para rodar a última simulação, e eu achei bem engraçado que a palavra metaverso esteja escrita no monitor. E aí a simulação começa, e a androide acorda na exata mesma situação, então ela derrota os robôs mais fracos como de costume. E se você está curioso sobre o funcionamento dessa simulação, a androide está basicamente correndo em uma grande esteira, enquanto um braço robótico segura as costas dela. Mas de volta ao metaverso do Mark Zuckerberg, a androide toma aquele mesmo tiro, e está prestes a ser finalizada novamente. Então a simulação é parada, e Sen-Hun se conforma com o fracasso e deixa o local. E aí a androide é levada para ser destruída, e Sen caminha em direção ao seu quarto. Mas no meio do caminho ele percebe que algo pode ter passado despercebido, então Sen volta para a sala de simulação e pede para ver o replay do momento em que a androide levou o tiro. E aí ele percebe que aquele disparo não pegou em Jung-gi e que ela se deitou no chão para forjar algo. Enquanto isso, a androide apaga os funcionários que iriam destruí-la e o alarme de emergência é soado. Então Sen percebe que a androide pretende fugir e manda alguns robôs irem atrás dela. Sen também saca uma pistola e começa a procurar pela fugitiva. Em outro local, Rion deleta todas as informações sobre a mãe dela que estavam no banco de dados, e de volta à androide, ela acha várias cópias dela mesma. Então as robôs chegam lá e Jung-gi tenta se esconder no meio das outras cópias. Só que ela está sem aquele fio nas costas que as outras cópias têm, e por isso Jung acaba sendo descoberta e começa a lutar. E aí a androide consegue desligar uma das robôs ao arrancar uns fios que estavam expostos do corpo dela. Já a segunda robô salta em cima de um painel e Jung-gi chuta a perna dela, fazendo com que a robô caia em cima desse painel e seja eletrocutada no processo. Então a luta fica 1 contra 1 e Jung-gi tem o seu braço arrancado, mas ela usa uma máquina que estava bem do seu lado para ferir a robô, a finalizando logo em seguida. No entanto, a robô que caiu no painel ainda estava viva e eventualmente ela consegue subjugar o Jung-gi, mas felizmente a doutora Rion chega pelas costas da robô e a desativa usando um dispositivo. E aí a doutora conta que quer ajudar Jung-gi, só que logo em seguida alguns robôs policiais chegam no local e atiram várias vezes na androide. Então Rion mente que havia sido sequestrada e deixa o local junto com a robô que tinha sido desativada. No entanto, um dos robôs policiais vê a gravação da câmera de segurança e descobre que a doutora colocou a mente da Jung-gi no corpo daquela outra robô. Enquanto isso, a doutora e a androide fogem de trem, mas Sen-Hun já tinha previsto isso e estava esperando elas lá dentro. E aí ele acusa Rion de estar traindo o presidente dos laboratórios, mas a doutora explica que apagou as memórias que faziam Jung-gi falhar na missão. Só que Sen ignora isso e simplesmente atira na doutora. E aí a androide rouba a arma dele e o acerta um tiro no rosto. Com isso, Sen se olha no reflexo da janela e vê suas partes mecânicas, descobrindo que é um androide também. Mas inesperadamente, Sen demonstra ter ficado feliz ao descobrir isso. Portanto, ele começa a lutar contra Jung-gi e consegue a jogar para fora do trem. Mas a androide se segura na estrutura dos trilhos e assim consegue dar um impulso para voltar pro trem. E aí mais robôs policiais chegam lá e uma batalha frenética se inicia. Mas Jung-gi era a soldado mais forte da aliança e por isso ela eventualmente consegue se livrar dos soldados policiais. Então Sen dá puxa para o vagão de baixo, que está prestes a se soltar do trem. E aí a doutora
Dra. Hyun dispara um gancho para Jung-gi se segurar e se salvar. Portanto, o vagão se solta do trem e Stan morre por conta da queda. Então, o trem para perto de uma montanha e a androide diz que quer ficar lá para tratar o ferimento da doutora, mas Hyun grita para ela ir embora, pois mais policiais podem chegar a qualquer momento. Com isso, as duas se abraçam e Jung-gi foge, observando o sol nascer em um local isolado igual ao Thanos em Guerra Infinita. Por fim, a doutora morre, sentindo uma sensação de dever cumprido por ter ajudado a androide. Fala galera, qual é a sua opinião sobre inteligências artificiais? Você gosta da ideia ou tem medo dela? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.